No final dessa formação, eu vi a demonstração de uma hipnoterapia, de uma terapia sendo executada. E quando isso aconteceu, aquilo explodiu a minha cabeça. Bugou, não só pelo conhecimento da hipnose, mas pelo potencial que a hipnoterapia tinha. E aí, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero fazer. Estamos no ar com mais um episódio do Descoisando. Meu nome é Bruno Prado. Eu sou a Erika Yumi. E eu tenho a honra hoje de receber um convidado muito especial. Um convidado que tem uma história de vida muito legal, que tem algumas transições muito bacanas para compartilhar com a gente. Um convidado que traz alguns temas polêmicos e eu acredito que vem agregar bastante para esse nosso podcast de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui o meu grande amigo Felipe Feliciano. Seja muito bem-vindo, Felipe. Valeu, Bruno. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite de estar aqui, de estrear aqui nesse início de podcast. Com certeza é um projeto que vai ter muitos frutos e é um prazer estar aqui para bater um papo. Legal. Que bom que você aceitou a intimação. Fui intimado, tá, gente? Para quem tá aqui e não sabe, eu fui quase obrigado. Me trancaram aqui enquanto eu não saísse e não gravava o podcast. Foi mais ou menos assim que aconteceu mesmo, né? Mas para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, diretamente de Sorocaba, Feliciano, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Érica. Tá. Porque eu acho bem interessante essas transições de vida profissionais que você fez. Como é que um engenheiro civil, né? Engenheiro mecânico. Como é que um engenheiro mecânico se torna instrutor de hipnoterapia? Compartilha. Boa pergunta. Bom, eu falo que eu sou uma criança, sempre fui uma criança curiosa por natureza. Sempre quis saber como funcionavam as coisas, como que gostava de montar, desmontar as coisas, entender o porquê que as coisas funcionavam como funcionavam. E eu acho que essa inquietude de querer sempre me desenvolver e entender um pouco melhor me levou naturalmente para respostas exatas, óbvias, o que me davam coisas lógicas como a matemática, a física, a química. Eu gostava disso desde criança e a evolução desse aprendizado, né, desse gosto, naturalmente me fez escolher a engenharia. Fiz a faculdade de engenharia, fui muito feliz durante 10 anos trabalhando no mundo corporativo como engenheiro. Até um momento que eu percebi, através de algumas coisas que talvez seja legal a gente falar mais adiante, que não adiantava nada a gente ficar olhando só para as respostas óbvias, exatas, externamente, sem entender as nossas respostas internas também. Mas assim, quando que foi a primeira vez que você ouviu falar sobre hipnose? Isso que eu quero entender. Eu quero entender de onde isso veio. Como é que você estava lá trabalhando na área da engenharia e de repente, né? Esse de repente vira... Exatamente. Leva um tempo, você se tornou ou resolveu buscar, entender ou conhecer ainda mais sobre essa área? Legal. Ao longo da carreira da engenharia, eu sempre busquei empreender em coisas fora daquele projeto, daquele trabalho que eu estava executando. Então, uma das coisas que eu comecei a desenvolver, abri startups, quebrei antes mesmo de começar, fiz projetos que eram ótimos, tinham muito futuro, mas por falta de planejamento e de estrutura, acabaram quebrando antes mesmo de começar. E essa inquietude, né, essa falha, me abriu a cabeça para falar, poxa, eu preciso entender mais sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, processos, e isso me fez me desenvolver e ligou uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, poxa, se eu não sei disso e quebrei, né, o projeto que tinha futuro não seguiu por não saber, talvez tenha outras pessoas que também não saibam essas mesmas coisas que eu não sabia. Então, à medida que eu fui aprendendo sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, de processo, de produto, eu decidi compartilhar isso com as pessoas. Eu criei um projeto no Instagram que chamava Ideia de Sucesso, onde eu compartilhava diariamente, através de postagens e através de conteúdo via WhatsApp, dicas, insights, conteúdos para poder ajudar outras pessoas a não falharem como eu falhei. E esse processo esse projeto começou a crescer, começou a se desenvolver, e o que era um projeto de Instagram, e eu pretendia mais adiante virar um curso online, ainda não tinha muito bem idealizado, começou a frutificar, as pessoas começaram a gostar, e algumas empresas começaram a me contratar para poder fazer um processo nossa, me sumiu na cabeça agora.
Um processo de consultoria para elas, para poder entender o modelo de negócio delas e remodelar através de tudo que eu tinha aprendido. Fazendo esse processo, eu comecei a identificar, através das empresas que eu prestei consultoria, que não adiantava nada eu modificar o modelo de negócio delas, modificar a forma que os produtos, os processos aconteciam, sendo que a mentalidade dos donos, sócios e acionistas seguia a mesma. A razão pela qual aquela empresa estava num buraco, num problema, endividado, com processo furado, é porque os sócios, donos e acionistas tinham programações e crenças que faziam com que aquilo acontecesse. E isso me fez buscar formas de entender e tratar as questões na mente dessas pessoas. E isso me levou a buscar a hipnose e a hipnoterapia. Mas assim, você entendeu que tinha alguma coisa que acontecia a nível mental, enfim, mas como é que você sabia que hipnose existia? Eu comecei a reparar esse padrão, né, nessas pessoas que me contratavam, nesses sócios, donos de empresas que me contratavam, que existia um padrão comportamental por trás do fracasso daquelas empresas. A história de como eu conheço a hipnose, bom, hipnose é uma coisa que a gente sempre ouve como uma coisa mística, mágica, né? Te ouve, hoje em dia a gente desmistifica entendendo mais sobre hipnose. Mas eu, depois de muitos anos, depois de consolidado na carreira de hipnose, da hipnoterapia, eu encontrei um livro de hipnose que eu comprei há uns 15 anos atrás, com figuras demonstrando as induções, posição para indução, como fazer tal indução hipnótica, como guiar e etc. Óbvio, eu não sabia fazer nada. Aliás, foi a primeira compra que eu fiz na internet. Eu comprei por e-mail, mandei comprovante bancário por e-mail. Naquela época que não tinha nada de nada. E me veio um livrinho, chamava Hipnose de Impacto. Era um livro do Márcio Valentim, que tinha um mago lá, uma capa preta com mago, capa em preto e vermelho. Então, desde criança, desde lá de uns 12, 13, 14 anos de idade, eu já sabia que existia hipnose. A gente foi acostumado a ver Fábio Puentes na TV e assim por diante. O famoso bem dormido. Bem dormido. Gente, só eu que não conhecia isso. Você morava no Japão nessa época, né? É por isso. E, enfim, e aí, óbvio, eu até conto uma história que eu tentei hipnotizar minha mãe, sem dizer pra ela que eu tava hipnotizando. Eu esperei ela deitar na cama. Isso criança, tá, gente? Quando eu comprei o livro, eu queria testar com alguém, sem saber sem mostrar o que eu tava fazendo. Esperei minha mãe adormecer, e aí comecei a falar com ela, falar, e no meio do caminho ela, depois de um tempo que eu tava guiando, ela abriu o olho e falou assim: o que você tá fazendo, filho? Eu falei: não, nada não, eu tô só falando com você. Peguei o livro e saí fora. E aí na minha cabeça, naquele momento, eu falei: poxa, hipnose não funciona, não dá certo. E aquele livro ficou guardado, tanto é que eu me reconectei com a hipnose anos depois, muitos anos depois, e fui encontrar esse livro numa mudança. E ele estava lá com a data de quando eu tinha comprado. Então, assim, hipnose eu conheço desde muito tempo, antes mesmo desse livro, óbvio, né? Isso me atraiu para poder sugestionar as pessoas, etc. Mas foi uma coisa que sempre me atraiu, porque eu sou um curioso por natureza. Gosto de saber como funciona e como não funciona. Entendi. Isso me atraiu. Legal. Em relação a essa transição para que você se tornasse hipnoterapeuta, porque uma das coisas que eu percebo de todos os hipnoterapeutas que eu tive a oportunidade de conhecer é que ninguém sonha ser um hipnoterapeuta, né? Ninguém tá lá na escola, adolescente, e fala: nossa, meu sonho é ser hipnoterapeuta, né? As pessoas querem ser médico, advogado, jogador de futebol, né? Querem ser empresário, querem ser engenheiro, né? Hoje em dia os garotos querem ser gestor de tráfego, né? É isso aí. Influencer, youtuber. Influencer, que é youtuber, né? Que é influenciar as pessoas e etc. Mas como é que foi para você, até você conhecer a hipnoterapia? Porque normalmente as pessoas que eu conheço buscaram entender passando por uma sessão, né? Fizeram um processo, passaram por uma sessão de hipnoterapia porque elas tinham uma demanda emocional já a tratar. E como é que foi contigo isso? É curioso, né? Até voltando nisso que você comentou, as pessoas não acordam em sonho em ser hipnoterapeutas. Eu acho que talvez essa geração que está hoje com seus 12, 13, 14 anos de idade, já sonha em ser hipnoterapeuta por causa do advento do próprio Pyong, de ter popularizado e ter trazido para o conteúdo jovem. Acho que isso naturalmente acabou popularizando e talvez exista mais facilmente do que era na nossa geração. Né? Estranho falar isso, nossa geração, né? É porque a gente tem alguns anos, né? Então. Você fala na nossa geração, a gente já começa a se sentir velho. Você comentou isso e é interessante, porque eu recebo várias caixinhas de adolescentes ou
iniciando uma fase adulta aí dos seus Exatamente. 17, 18, 19 anos e me perguntam, Bruno, quais os primeiros passos para que eu me torne um hipnoterapeuta? O que eu preciso fazer? Eu já falo, caramba, né? Eu já acredito que existe uma emoção a ser tratada, alguma demanda emocional que ele está buscando resolver através desse processo. Porque o que ele entende da hipnoterapia sem antes ter passado por um processo, sem antes ter feito uma formação ou qualquer coisa do tipo? Só de ver as coisas que a gente fala em rede social, só de ver depoimentos de pessoas que passaram pelo processo, ele se conecta com aquilo de alguma forma. Então eu fico curioso em querer entender como isso acontece com esses adolescentes também. As pessoas misturam, né? Acho que a popularização da hipnose acaba misturando um pouco as bolas do que é hipnose, do que é hipnoterapia. Pessoas que buscam hipnoterapia sem entender, achando que estão aprendendo hipnose. Então tem um pouco disso também, né? Tudo que é massificado acaba sendo distorcido de certa forma e a gente, com esse tipo de conteúdo, como o podcast Descoisando, serve para poder trazer clareza, talvez, para um jovem que esteja assistindo a gente, né? Mas voltando naquilo que você perguntou, como que eu decidi e fui para a hipnose no meio disso, quando eu tive esse questionamento, né, de buscar entender o porquê e como a mente dessas pessoas funcionava, eu decidi buscar institutos onde se fazia hipnose, segui o Pyong até então, e ele me disse, né, entrando em contato com ele, com a equipe dele, ele me disse que estaria fazendo uma formação de entretenimento por aqueles dias, nos próximos 20 dias de quando eu tinha entrado em contato com ele no Instagram. Foi no Instagram que eu entrei em contato com ele. E aí ele falou, putz, você tem que vir fazer meu curso, vai ser legal. Ah, minto. Eu estava em vias de lançar o meu curso do Ideia de Sucesso. Certo? Pulei uma parte interessante da história. E grande parte da razão de eu acreditar que o projeto ia vingar, era bom, é porque pessoas relevantes do meu segmento, do empreendedorismo até então, começaram a me seguir, curtir o que eu fazia, comentar e conversar, trocar ideia comigo. Pessoas como o Robson Shiba, o Murilo Gun, o Samuel Pereira, o Caíto Maia, da Chili Beans, enfim. E uma das pessoas foi o Pyong, que começou a seguir, curtir e trocar figurinha comigo. E eu fui gravar com essas pessoas. Gravei com o Caíto, gravei com o Shiba, gravei com o Pyong. E nessa conversa ele me disse que... A gente tá falando de... A gente tá falando... Que ano isso? 2017. Agora? Agora, gravou 2017. Com o Shiba, gravou com o Sim, Caíto. com o Caíto e tudo Caramba. mais. E aí, quando eu gravei com o Pyong, ele estava em vias de fazer a formação dele, de entretenimento. E aí a gente acabou ficando amigo ali naquele momento. Ele falou, putz, vem fazer, você vai gostar, vai ser legal. E dito e feito, eu fui lá fazer a formação, 3 dias, aprendendo o básico da hipnose, principalmente a hipnose aplicada a aquelas demonstrações de entretenimento. E quando aquilo aconteceu pela primeira vez, quando eu hipnotizei pela primeira vez, mas principalmente quando eu fui hipnotizado pela primeira vez, eu falei assim, eu vou aloprar o mundo desse jeito. Se é possível isso acontecer, eu vou aloprar o mundo. E mais curioso que isso é que no final dessa formação, eu vi a demonstração de uma hipnoterapia. De uma terapia sendo executada. Então, não só eu aprendi a parte de entretenimento, mas eu vi a parte terapêutica. E quando isso aconteceu, aquilo explodiu a minha cabeça. Bugou, não só pelo conhecimento da hipnose, mas pelo potencial que a hipnoterapia tinha. E aí, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, é aquele momento que a gente fala, né? A virada de chave. Não, aquele momento que eu vi aquilo acontecendo, a transformação daquilo acontecendo na minha frente, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir dali, eu comecei a me movimentar para buscar institutos que fossem capazes de me proporcionar isso e fui fazer a formação de hipnoterapia. Então, mas mesmo tendo feito a formação e depois da formação, demorou um tempo até eu transicionar porque eu queria saber se aquilo ia me dar futuro mesmo. Então, eu comecei a atender depois que eu saía do escritório, aos sábados, aos domingos, e gradativamente fui transicionando a minha carreira. Mas quando eu entendi o potencial que a hipnose tinha, que a hipnoterapia tinha, naturalmente esse movimento foi acontecendo. Mas quando você foi fazer a formação de hipnoterapia, você já cogitava se tornar um hipnoterapeuta? Quando eu fiz a formação de hipnoterapia, eu já cogitava. Quando eu fiz a formação de entretenimento, não. Eu fui por curiosidade, como um curioso, e para entender aquilo que a gente via nos vídeos do YouTube, as coisas que estavam surgindo e se tornando super massificadas naquele momento da hipnose. Mas
quando eu entendi o que era hipnoterapia, eu já saí me movimentando para me tornar um hipnoterapeuta. Inclusive, saí criando página do Facebook antes mesmo de fazer a formação, saí divulgando para amigos, colegas e até mesmo desconhecidos sobre a hipnoterapia, mostrando os benefícios, baseado naquilo que eu tinha entendido, aprendido e estudado sobre hipnose. Eu falo que eu vendia as terapias antes mesmo de vir fazer a formação. Isso foi um ponto chave para eu me destacar e para eu seguir de forma tão rápida, implementar de forma tão rápida, que é uma coisa que a gente sempre comenta, esse conhecimento da hipnose, né? Para quem não sabe, aliás, eu e o Felipe somos da mesma turma de hipnoterapia, setembro de 2017, né? Exatamente. Fizemos em setembro de 2017, tinha algumas pessoas bem especiais lá, mas desde lá a gente já se conhece. E eu falo sempre para todo mundo que me pergunta que desde a formação a Érica foi a pessoa que eu mais me identifiquei na formação. Depois da formação é a pessoa que a gente mais trocava figurinha para poder fazer crescer e tirar as dúvidas e evoluindo e, né, ajudando um ao outro. E felizmente até hoje é a pessoa que eu mais tenho proximidade, a maior amiga na hipnose e na hipnoterapia. É nóis. Muito bom, muito bom. Em relação à hipnoterapia, como é que você chegou a se tornar instrutor de hipnoterapia? Porque tem um caminho aí, né? E hoje, dentro do nosso meio, é uma coisa que as pessoas idealizam bastante, né? Como é que foi essa transição? Porque você está falando como você se tornou hipnoterapeuta. E como é que você chegou a se tornar instrutor de hipnoterapia e formar novos hipnoterapeutas? E quantos hipnoterapeutas você já chegou a formar até hoje? Sim, então, desde que saiu da formação, o que a gente mais fez, o que eu mais fiz foi atender, que nem um maluco. Todo mundo que me aparecer na frente, que queria fazer o processo, obviamente, queria se permitir passar pelo processo, e os resultados começaram a surgir rapidamente, os feedbacks começaram a surgir, as indicações começaram a surgir, e eu comecei a atender. E isso naturalmente gerou a atenção de pessoas que buscavam referências na hipnose. E a gente sempre brinca que, embora 2017... né, para esse momento que a gente está gravando o podcast, 2021, seja logo ali, né, numa linha temporal, para o mundo da hipnoterapia é um salto abismal. É uma coisa gigantesca, um mercado que existia em 2017 para o mercado que existe hoje. Totalmente. Né? Então, nós nos destacamos, né, eu me destaquei, a Érica também, e a gente teve a felicidade de ser convidado para se tornar instrutor de hipnoterapia. Com certeza ela já comentou sobre isso em episódios anteriores, mas... por conta dos nossos resultados que a gente tinha, do nosso desempenho, não só dentro do atendimento terapêutico, mas na divulgação da mensagem da hipnoterapia, isso chamou a atenção de instituto, da Omni, que foi quem nos selecionou, nos convidou a se tornar instrutor, para poder levar essa mensagem e formar novas pessoas a serem hipnoterapeutas. E assim, eu não sei você, tá? Mas eu jamais imaginava que eu seria instrutora. A gente já falou Você sobre cogitava isso, né? Tipo, onde eu vou dar aula, não sei o quê. Então, a gente já até comentou disso em outros momentos, né? Eu falo que sempre, no momento em que eu estava na formação, não lembro se era no primeiro ou segundo dia, e eu vi lá o Dr. Carlos, né? O Dr. Carlos Ribeiro ensinando, eu falei... é isso que eu quero fazer. É ali que eu quero estar. Eu acredito que eu tenho capacidade de fazer isso. Eu sei que eu preciso atender, preciso, né, evoluir na profissão. Mas eu achei muito legal essa questão de você ensinar, transmitir, capacitar as pessoas a serem terapeutas também. Achei isso incrível, assim. E não sei, é o que eu falei, não é nenhum demérito a quem estava lá, né? De tipo, eu consigo fazer o que ele faz. Mas é inspiração, falar, poxa, eu posso, sei que eu posso. Falo sempre, né, que o pensamento positivo sempre me move. E eu dedico isso aos meus pais, que sempre me ajudaram, me ensinaram a pensar e agir positivamente. Então, quando eu vi, eu falei, eu posso fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que isso ajudou a me tornar um hipnoterapeuta. Embora você tenha pensado o contrário e também deu certo, né? Pois é. Eu lembro que eu vi também, acho que foi logo nos primeiros dias, eu olhei e falei, nossa, que legal isso que ele faz, eu queria estar lá também. Mas no que eu pensei, sabe quando você tem aquela programação de desvalorização total, do tipo, você olha pra uma pessoa, nossa, é muito areia pro meu caminhãozinho. Foi o que eu pensei de ser instrutora. Eu falei, jamais, isso aí deve demorar muito. Pô, o cara é médico. Não, esquece. A partir desse dia, abortei e eu só fui seguindo carreira para fazer o meu e pronto, acabou. Eu não tinha essa projeção.
E acabou dando certo mesmo assim. E é o que eu falei, né? Embora esse pensamento e essa forma de agir, atender e sair, né, crescendo cada vez mais, acabou fazendo com que a gente tivesse o prazer de ser convidado para ser instrutor com menos de 1 ano de formação, né? Cara, quando você fala menos de 1 ano, nossa, é verdade. Realmente, o tempo, esse negócio da hipnose realmente é muito diferente mesmo. Deu um salto muito grande. Assim, embora tenha sido muito rápido, né? Muitas e muitas pessoas já tinham feito formações de hipnose, de hipnoterapia, muito antes da gente. Sim. E que não foram selecionadas por qualquer razão que seja, né? Mas eu acredito que a gente ter implementado aquilo de forma rápida, de forma assertiva, saber se vender não só para os nossos clientes, como nas mídias sociais, etc., foi fundamental para a gente ter crescido tanto, ter ganhado destaque a ponto de ser olhado como um possível instrutor para poder formar outros hipnoterapeutas, né? Uhum. Em relação à hipnose, tem 2 coisas que eu acho bem interessante sobre essa velocidade que você comentou. Uma delas é porque a hipnose é milenar, né? Mas, teoricamente, pra gente, ela é muito nova em termos de método terapêutico. Sim. Né? Então, eu acredito que uma das coisas que possa ter potencializado isso, como você falou, foram os resultados que você teve. Né? Quanto mais resultados, mais pessoas você traz, mais pessoas falam bem de você, o boca a boca é muito importante. Mas a gente vive num momento que eu acho extremamente interessante, que a gente tem a oportunidade de disseminar o nosso trabalho para muito mais pessoas, né, de uma forma muito mais prática e barata. Se a gente avaliar que antigamente uma celebridade eram aquelas pessoas que faziam novelas, filmes, jornais e etc., né, as pessoas que só eram vistas na TV. E hoje nós consideramos celebridades pessoas que se destacam no YouTube, no Instagram e etc. Então isso é uma coisa que eu vi que realmente mudou bastante. Então isso deu muito mais velocidade para esses processos também. Sem dúvida. Para a gente que é hipnoterapeuta, eu posso até fazer um leve comparativo em relação às pessoas que se formaram comigo naquela época. Pessoas que tiveram as mesmas formações, fizeram o mesmo curso que eu, vivenciaram momentos muito parecidos e de repente você percebe que aquela pessoa não atende, não vai para frente, o negócio não continua, ou ela abriu mão da formação e continuou fazendo o que ela fazia antes, muitas vezes de uma forma frustrada. E o que diferencia, né? Qual que é o diferencial? Você atendeu bastante, você se destacou trazendo resultado para as pessoas, mas junto com você tinham pelo menos mais umas 20 e tantas pessoas que se formaram. E se a gente fizer até um comparativo trazendo você, Érica, também, que está, coincidentemente ou não, na mesma turma do Feliciano, o que destacou vocês, assim, de dentro para fora, eu posso dizer, né? Não só atendimento, não só resultado com os clientes, mas que fez com que vocês se tornassem instrutores de hipnoterapia. Porque se você abrir uma pesquisa hoje para os hipnoterapeutas e perguntar quem aqui gostaria de ser um instrutor, cara, eu tenho certeza aí, quer dizer, certeza, mas eu tenho uma expectativa de que mais de 70% das pessoas vão dizer que sim. E os outros 30%, ou eles não exercem a profissão de hipnoterapeuta, ou eles ainda têm alguma coisa para tratar que os levam a ter medo de levantar a mão dizendo eu. Então, qual que é o grande diferencial? Vai lá, Érica. Poxa vida. É que quando você olha depois que já aconteceu, para algumas pessoas fica mais fácil avaliar, mas como justamente eu não tinha uma meta assim, eu quero ser instrutor, então o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu fui fazendo o meu. Eu falo que para mim o diferencial é que eu nunca parei. Eu nunca parei. Perfeito. Em momento algum, porque eu não tinha outra alternativa. Tinha que dar certo. Era a minha nova profissão, eu tinha conta para pagar, tinha um monte de coisa para fazer acontecer, então tinha que dar certo. E foi isso, só que eu fui pensando, eu tenho que atender, tem que ter resultado, tem que melhorar cada vez mais, um passo de cada vez, então agora eu preciso de uma sala, então vamos atrás da sala. Agora eu preciso atender mais, então vamos atender mais. Eu fui indo dessa maneira. Eu acho que o que aconteceu comigo foi isso, eu não parei. É a famosa história da cenourinha, né? Ah, Exatamente. cenourinha. Sempre conta a história da cenourinha. Ou ela tá na frente ou ela tá atrás. Eu me formei, de certa forma, abri mão, no teu caso, né, amor? Abri mão da arquitetura. Eu tenho essa ferramenta na minha mão, eu preciso fazer ela acontecer, porque os boletos não param de chegar, independente do meu timing, né? Uma coisa legal que você falou e me trouxe a reflexão agora é que eu trabalhava no mundo corporativo, na indústria, trabalhando das 8 às 5, 6 da tarde todos os dias. E uma motivação que sempre teve na minha cabeça, e eu não era pai hoje, no momento que está gravando, eu sou pai do Theo, de 9 meses, 9 para 10 meses, mas eu não era pai naquele momento, mas eu tive meu pai que trabalhou na indústria há muitos anos. E eu vi a rotina que ele tinha.
Ele saía logo cedo de casa, voltava só ao final do dia, era muito presente, mas ao modo dele, da forma dele. Né? Foi fazendo o melhor dele que eu pude fazer o que eu fiz também. Mas eu percebi que eu queria ter uma qualidade de vida diferente daquela que ele tinha. E nisso não existe melhor ou pior. Então esse meu pensamento de buscar estar com o radar aceso, ligado para algo que me proporcionasse qualidade de vida, um ganho significativo financeiro também, para me proporcionar essa estabilidade, foi determinante para a hora que eu entendi o potencial da ferramenta e o potencial de carreira que a hipnoterapia me proporcionava, de falar, poxa, é aqui que eu preciso investir minha energia. Né? Então, eu falo, quantas pessoas ficam pelo meio do caminho, acabam ficando pelo meio do caminho, por às vezes não ter esse foco claro. Você falou sobre ser instrutor, eu falei, eu acho que eu posso, eu quero fazer isso, mas não era o meu objetivo de todos os dias pela manhã. Foi uma coisa que naturalmente estava na minha cabeça e que foi acontecendo ao longo dos dias. Nesse meio processo. Encontrar sala, buscar a sala, comecei a viajar e atender fora de Sorocaba, atendi em Sorocaba, em São Paulo, comecei a ir para o Recife atender, comecei a ir para Londrina atender, fui para outros tantos, para Brasília atender, e isso naturalmente começou a me proporcionar, poxa, eu tenho liberdade geográfica, eu consigo me deslocar para onde eu quiser, eu atendo e também posso me divertir, passear, aproveitar o melhor dos mundos, eu posso ter tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha família. Então, essas coisas foram sempre marginais ali, tiveram sempre presentes para me levar a me desenvolver cada vez mais. E você teve um próprio preconceito, assim, até uma resistência de, por exemplo, putz, eu investi tanto tempo, né, me formando na engenharia, aí agora eu vou transicionar, e como que as pessoas vão olhar isso? Será que vão olhar para mim e falar, pô, não deu certo, e jogar tudo aquilo fora? Você teve esse drama? Não. Eu tenho um pensamento que quem me transmitiu ele foi o Flávio Augusto, de que instabilidade não existe. Estabilidade não existe. O que isso quer dizer? Você acha que sua carreira é promissora, que seu trabalho é instável, que nunca vai faltar aquilo que você faz há 10, 15, 20 anos. Aí do nada muda uma lei governamental, muda uma situação política, muda um momento caótico como esse da pandemia e tudo aquilo que era estável deixa de ser, porque aquilo era uma estabilidade efêmera, mentirosa. Então eu sempre pensei da seguinte forma, se você está atento, presente, que estabilidade não existe e que as oportunidades são abundantes, se você está atento para isso, naturalmente você vai enxergar oportunidades diferentes daquelas que as pessoas enxergam. Então, é isso que me move sempre. Eu digo que se amanhã fazer pão for me fazer feliz e me manter da forma que eu preciso, eu vou fazer pão com a maior felicidade do mundo. Né? Eu não era engenheiro, eu estava engenheiro assim como estou, hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, né? E a vida é dinâmica, Se rotular e se prender a isso não adianta. Teoricamente, né, a gente teve o privilégio de ser convidados juntos para fazer a formação de instrutor, se tornar instrutor, e no momento que a gente fez a formação, a gente era 2 dos 5 instrutores habilitados do maior centro de formação de hipnoterapia naquele instante no mundo, referência no mundo, referência no Brasil. Então a gente chegou no topo da carreira, não sei se já teve essa dimensão, a gente chegou no topo da carreira da hipnoterapia em 1 ano. E a partir dali, é o lugar que 99 de cada 100 hipnoterapeutas queria estar, a gente chegou lá. E a sensação nossa segue sendo de inquietude, porque a inquietude é o que levou a gente até lá e é o que faz a gente seguir se movendo até hoje. Hoje não estamos mais instrutores dessa instituição de ensino de hipnoterapia, mas seguimos instrutores, seguimos formando, capacitando, porque a gente está aberto a sempre se adaptar ao processo. Acho que a adaptação é a chave, né, Bruno? Pode falar. É engraçado porque você foi falando, eu fui me dando conta de uma coisa aqui, que se a gente for perceber a diferença de mindset entre a minha e o seu. Porque o que acontece? Eu não tinha essa cabeça que você tinha de, por exemplo, assim, nossa, as coisas são instáveis mesmo, e o que fez você chegar onde você chegou, né? Cara, eu tive a crise do, então eu vou pegar 5 anos de faculdade, mais após, mais não sei o quê. Mais os anos que você trabalhou, né? Mais os anos que eu trabalhei. O tempo, escritório, investimento. Não, todo investimento, né? De tem anos. aquela coisa, né? De criar o nome do escritório, arquiteta tal, né? Você trabalhar para criar autoridade naquilo que você faz e as pessoas começarem a te reconhecer e você saiu num momento extremamente positivo, né? Da tua carreira. Foi justamente na fase do escritório onde a gente estava fazendo loja em shopping, que era o que a gente queria. Então, quando a gente conseguiu, eu falei, como assim, sabe?
Eu tive essa crise, assim, de jogar tudo fora. E outra, teve uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela me disse assim... Érica, você não tem o medo das pessoas olharem pra você e falarem assim, será que ela fracassou como arquiteta, então agora ela tá tentando outra coisa? Eu falei, nossa, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, mas agora que você falou... Então, começa a criar umas piras, né? Cogitei a possibilidade. Eu falei, nossa, mas sério, eu não tava pensando nisso, né? Até pensei, que ingênuo, né? Não passou isso pela minha cabeça, enfim. E mesmo assim eu segui fazendo as minhas coisas, né? É engraçado, porque mindsets diferentes chegando no mesmo resultado, né? Então, talvez... de uma forma ou de outra, é o que você falou, né? Não precisa acelerar, basta não parar. Você seguiu fazendo. Então, mesmo que de uma forma distorcida na sua percepção, você seguiu fazendo, indo no sentido correto, né? Sim. Você falou dessa estabilidade, da carreira de arquiteta, estava alcançando seus objetivos. Para quem não sabe, para quem não me conhece a fundo, eu sou engenheiro, meu pai tem uma empresa de engenharia e eu trabalhei longos anos na empresa de engenharia do meu pai. Empresa familiar, herdada, iria cair no meu colo de uma forma ou de outra. A gente estava num processo de transição e também no meio de tudo isso, falei, poxa, não é isso que eu quero. E a engenharia me fez muito feliz. Eu sempre pensei ao contrário. Mas como é que foi isso? O tempo que eu trabalhei... Ao teu pai? É assim... Dá para ver por várias óticas, eu sempre prefiro ver pela ótica positiva como tudo. Eu sempre trabalhei na engenharia feliz em fazer o que eu fazia. Sempre falei, puxa, isso aqui é muito legal. Até o momento em que eu me conectei com uma coisa que eu falei, isso aqui é ainda mais legal, isso aqui é incrível de ser feito. E quando isso aconteceu, naturalmente isso gerou um movimento de instabilidade, de insegurança no meu pai principalmente, para mim também, obviamente, mas... Principalmente para ele, porque a gente estava preparando essa transição. Esse movimento de delegar funções, tarefas que só ele fazia. Exatamente. Mas hoje, olhando para aquele momento, isso podia ser penoso ou duro para ele. Hoje eu vejo de uma forma diferente. Hoje eu vejo que ter seguido uma profissão que independa dele, né, em todos os níveis, não só no financeiro, no moral, mas em todos os níveis... me deu a leveza de não ter que herdar algo e deu a tranquilidade dele de não ter que perpetuar algo que necessariamente ou não necessariamente ele queria perpetuar. Hoje, como um vô, ele é vô do meu filho, ele pensa em tirar o pé e reduzir o ritmo. E talvez se eu estivesse lá com ele ainda não conseguiria reduzir o ritmo da forma que ele gostaria. Então, foi um alívio para mim e um alívio para ele também. Óbvio que o momento dessa, puxa, para onde vai, o que não vai, pais como pais ficam preocupados em qualquer mudança. Uhum. Se eu mudasse de carreira, se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de parceira, enfim, tudo isso poderia gerar preocupação genuína nos pais. Sim. Mas eu acho que a hora que tudo isso se assenta, a hora que a poeira assentou, isso foi mais benéfico para ele, para mim, para a empresa e para nossa relação com o pai e filho também. A gente trabalhava frente a frente, aliás, costas a costas, um para o outro, e era muito positivo, muito bom, a gente se divertia, cantava, mas também levava coisas que acabavam ficando na empresa para casa. E esses ruídos ou essas sensações, óbvio que acabam, mesmo que você divida as coisas, acabam de certo modo interferindo na relação. Né? Eu imagino relacionamentos e relações entre pais que realmente são conflituosas e que trabalham juntos e que só vão empurrando um bolo de neve ruim adiante. Se a nossa relação, que era ótima, tinha esse tipo de sensação, imagina as pessoas que precisam levar esses problemas adiante. Né? A minha dúvida é, como é que foi você chegar no seu pai, trabalhando com ele, ele pensando em passar a empresa para você, fazendo todos os processos, transição, e você teve essa conversa com ele, né? Claro. Então, pai, não vou pegar o bastão. Sempre começam com então. Então, né? Não vou pegar o bastão mais. Cara, meu pai é incrível, assim, meus pais são incríveis, mas assim, nesse caso específico, né, por se tratar da empresa do meu pai é incrível. Ele podia tá cortado por dentro, assim, mas ele falava, é isso que você quer, você tem certeza que é isso que você quer, então eu vou te apoiar em tudo que você fizer. Se precisar que eu te apoie financeiramente, eu te apoio. Se precisar que eu te apoie moralmente, eu te apoio. Então, assim, eu não tenho uma vírgula para falar do comportamento que eles tiveram comigo, assim, de todo apoio. Acho que isso também faz toda a diferença, né? É muito fácil você falar, eu fiz porque eu sou foda, eu consegui fazer isso, aquilo outro, mas, assim, a base psíquica, a base mental que eles me deram
me dá uma tranquilidade para fazer e seguir os meus planos de uma forma muito mais leve. Eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem a sorte de ter pais com essa compreensão, com essa base, né, e com esse apoio. Mas eu agradeço muito por tê-los assim, e me apoiarem nesse sentido. Legal. Em relação a isso, deve ter sido muito interessante e gratificante para você, porque é muito comum, né? Quando um pai é advogado, tem um escritório super renomado, o filho vai lá e faz direito. O pai é médico, né? Igual eu conheço alguns, o pai é médico, dermato, uma clínica super famosa, linda. Aí os outros 3 filhos fazem, né, medicina e vão trabalhar na clínica junto com o pai. Óbvio que isso facilita muito a vida, né? Você não começa do zero. Você já começa na metade do caminho, entendeu? Você chega numa clínica, eu quero ser atendido pelo Dr. Tal. Então, a agenda do Dr. Tal está lotada, mas nós temos o Dr. Fulano de Tal, que também atende muito bem, tem uma experiência, a pessoa, ok, já estou aqui. Né? Então, facilita muito. E você abriu mão, o que é muito legal, tanto do seu pai em relação a soltar isso, não te colocar esse peso do, poxa vida, filho, você vai fazer isso? Há quantos anos eu trabalho nessa empresa? E não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, o teu pai te libertou desse peso, que é muito legal, e você se permitiu iniciar um negócio do zero. Então você está fazendo o seu legado. Né? O teu pai, com certeza, tem um legado dele, que não é a empresa dele, é você. Sim. E você está construindo o seu legado, a sua história, a sua jornada, tudo que você fez, as coisas que você abriu mão, né, que você abdicou para construir esse seu legado, seu filho, sua família, tudo isso que você está fazendo. Então tem um outro lado muito grande e muito importante para você também, não é? Sim, sim, sem dúvida. Eu falo que nada se perde, né? O conhecimento que eu aprendi na engenharia, acho que a engenharia é uma das faculdades que mais abre a sua mente para as possibilidades ou para encontrar soluções e te dá um pensamento lógico que hoje me ajuda no processo terapêutico, me ajuda para construir as aulas para os meus alunos, nos ajuda a pensar de uma série de formas diferentes. Então, nossa, eu tive um puto insight agora. O que foi? Porque, igual você falou, a engenharia te ajudou a ser um terapeuta melhor, né? Vamos dizer assim. Porque você tem a construção do raciocínio lógico das coisas, como que aquilo funciona. Mecânica, né? Sim. Aí eu pensei nisso agora porque eu sempre falava isso, o arquiteto ele busca solução. Ele tem que resolver um problema. Não sei como vai caber aquele objeto mas ali, tem que caber. É isso aí. Então, assim, a musculatura de buscar soluções sempre foi latente pra gente, mesmo que sejam áreas diferentes. E isso naturalmente tira a gente da situação de vitimismo, de esperar que alguém faça, né? Que é o que a gente sempre fala que paralisa muitos terapeutas. Se colocar nessa posição de ajudador ou ajudado. Nossa, que insight que eu tive. A gente é a pessoa que resolve os problemas. Então, esse pensamento lógico me faz a Érica bugada. Cara. Esse pensamento lógico me faz entender o processo, é aquilo que nós falamos sempre para os terapeutas, entender os porquês dos porquês. Né? Assim, na mecânica, nos dispositivos mecânicos que eu fazia, eu precisava entender o porquê que aquilo funcionava daquele jeito, por que eu precisava acionar esse equipamento, depois aquele outro. Tinha uma razão para aquilo tudo acontecer. Então, a forma que a engenharia abre a sua mente para essas possibilidades ajuda, com certeza, hoje para eu explicar para os meus alunos de forma mais lógica, objetiva. Isso, com certeza, facilita a eles aprenderem também os processos que a gente ensina. Uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque eu te conheci em 2018. 2018. E lá eu tive a oportunidade de ver algumas coisas acontecendo na sua vida. E uma delas foi o Theo. Isso aí. Foi o teu garotão. E é muito interessante porque eu conversei com a Érica já sobre isso, que tem um Feliciano antes e tem um Feliciano depois do Theo. E eu não reparo isso, sabe? Mudou. Mas, assim, outra pessoa, isso vendo de fora, bem de longe ainda, né? Porque a gente, apesar de conversar às vezes, não tem esse contato tão próximo, né? De vivenciar situações e momentos e etc. Então, assim, até de situações pontuais, né? Antigamente eu achava você muito... Eu nunca te achei bobo, óbvio. Mas assim, ele comendo pelas bordas, às vezes tinha uma situação, ele, tudo bem, vai dar tudo certo e tal, e ele resolvia do jeito dele. Né? E eu percebi que depois, até pelas coisas que a Érica fala, você ficou muito mais, não, as coisas não são assim mais não. Não, porque eu não acho que tá certo e não sei o quê. Tipo, essa coisa muito mais na defensiva, né? De querer proteger o que é seu, de querer lutar mais pelo que é seu. Como é que você percebe isso? Né? Como é que você se sente depois... de ter entendido, puxa vida, eu vou ser pai. Como é que é isso?
Cara, é uma reação muito doida, assim. Quando você teve... Assim, eu imagino que pra mulher é muito diferente. Sim, tô grávida, claro. tem um serzinho crescendo dentro de mim. Eu acho que pro homem deve demorar mais pra cair essa ficha, né? A barriga tá crescendo, você vê um movimentinho e tal, mas eu acho que deve ser mais, tipo, na hora que vê a carinha ali. Como é que foi isso pra você? O momento que você realmente se tocou e falou, caramba, eu vou ser pai. Porque não é a hora que ela disse que tava grávida. Eu tenho certeza que não. Cara, eu acho que caiu a minha ficha mais rápido do que caiu a da Vivian. Sim, na hora que ela fez o teste, inclusive eu tava dando treinamento para ela, formando a Vivian como hipnoterapeuta durante a formação. Isso foi bem curioso. Durante a formação ela descobriu, fez o teste, a gente não contou para ninguém da aqui em turma. São Paulo? Aqui em São Paulo, eu tava dando treinamento para ela aqui. E a gente queria contar primeiro para nossos pais e a pandemia chegando e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando eu entendi... Eu sempre quis ser pai, sempre quis. Até por causa dessa referência que eu acabei de falar, de ter espelhos ótimos, de ter pessoas carinhosas como pais, enfim. Eu sempre quis, sempre fui fascinado por criança, sempre fui fascinado por barriga de grávida, adorava ver barriga de grávida. Então, a hora que a Vivian falou que estava grávida, eu já queria fazer carinho, queria beijar, queria estar perto. Mas, assim... Sobre esse comportamento que você falou que mudou, né? E, óbvio, eu percebo também, mas muito menos latente do que vocês mesmos dizem quando a gente bate papo sobre isso, é que hoje, entendendo o comportamento humano, a gente entende que quando essas coisas acontecem, a gente desperta os sentimentos mais basais, que é de proteção. Esse aqui é o meu bando agora, eu tenho uma criança que depende de mim, eu tenho um filhote que depende de mim, e agora eu vou atacar quem quer que seja que se meter a besta com o meu bando. Óbvio que num relacionamento a dois isso também já acontece, mas óbvio que é em outra proporção, porque seu parceiro ou sua parceira também sabe se defender a certa maneira, né? Mas a hora que tem uma criança em jogo ali, a hora que mesmo enquanto estava na barriga, o senso de hiperproteção, de saber que existia uma vida ali dentro, é um negócio surreal, Bruno. É uma reação, assim, animalesca mesmo. Só que é um animalesco fraterno, né? Porque nós não somos puramente animais, embora na maior parte das vezes sejamos, mas a gente é um animalesco, assim, cara, eu só contemplava aquilo que estava acontecendo. Óbvio que a pandemia foi terrível, né? Isso não está nem em questão, mas eu ter a oportunidade de estar em casa durante esse período da gestação, vendo cada coisa ao longo da gestação, indo ao médico com a Vivian, né, nas consultas, na obstetra, acompanhando, decidindo as coisas da casa, do quarto, de como ia ser, assim, eu não trocaria nada por isso. E se eu tivesse no ritmo que eu estava antes da pandemia, né, um ritmo de trabalho, muito tempo aqui em São Paulo, muito longe lá de Sorocaba, né, tendo que ficar focado aqui, eu não estaria curtindo tanto. Então, poder aproveitar e ver cada momento assim é incrível. E, óbvio, a hora que nasce é um negócio surreal, de outro mundo. Eu nunca tinha entendido a frase de que você só aprende o que é amor de verdade quando você tem um filho. Depois que o Theo nasceu, é uma coisa absurda, Bruno. É uma reação, uma sensação de amor tão puro, porque é você que tá ali, é metade sua que tá ali dentro, que, assim... Eu dou volta no mundo se precisar por causa dele, sabe? E ainda mais, falando sobre a mente igual a gente fala, assim, cabe a gente fazer o nosso melhor, porque o que a gente está fazendo de melhor vai repercutir na vida dele. A gente ajuda uma pessoa hoje, que às vezes ajuda a outra, que às vezes ajuda a outra, que lá daqui 5, 10, 15 anos vai ajudar nosso filho. Então, cada pessoa que eu atendo hoje, eu falo isso para todas as pessoas, todos os alunos que eu formo, eu atendo aquela pessoa sabendo que um dia aquela pessoa pode ajudar meu filho. E para mim não tem razão maior para fazer, para ajudar, para dar o meu 110% para transformar a vida de alguém do que isso. E isso acontece de fato. Quantos e quantos casos a gente ouve de pessoas que ajudam uma pessoa e depois esse efeito, a pessoa se desenvolve por conta dessa ajuda e mais adiante é ela que te ajuda. A vida é assim, a vida é cíclica e pensar nisso é muito bom, assim, é muito leve e faz tudo ficar mais fácil. Então acho que esse meu senso de inconformismo com as coisas que me deixavam, né, as coisas que não fazem sentido, também tem muita relação com isso. Né? Porque aquilo que é insustentável quando você está com você mesmo é uma coisa. A hora que aquilo é insustentável e você, sendo desse jeito, se é exemplo para alguém, é ainda mais insustentável. Uhum. Então, o seu nível de tolerância ao que para você é o certo
né, as suas bases, vai à 10ª potência. Aquela vozinha que às vezes quer te deixar na cama até mais tarde, aquela vozinha que fala para você se alimentar de uma forma errada, que você merece isso ou aquilo, aquela vozinha que te faz procrastinar, ela deve falar muito menos agora. Né? Sem dúvida, assim, o senso de deixa comigo é muito maior. Eu acho que esse é um comportamento animalesco masculino, né? De trazer o alimento para casa, deixa comigo. Às vezes a Vivian fala assim, eu já não sei, acho que eu preciso trabalhar, voltar a trabalhar. Ela quer ser ativa naturalmente, mas vendo ela cuidar e a dedicação que ela tem com o Theo hoje, a minha responsabilidade como pai, como chefe daquele bando, daquela família, né? É dizer, faz o seu papel, fica tranquila que eu cuido do meu. Cuida do filhote que eu vou à caça. É isso aí, é isso mesmo. E acho que isso naturalmente te move, né? Assim, quando eu falo sobre ele, eu sempre me emociono, mas eu acho que essa emoção, aliás, tenho certeza que essa emoção é uma emoção positiva. Emoção faz bem também. A gente trata muitas emoções na prática terapêutica como coisas ruins. Mas emoções positivas que te movem adiante também são combustível, né? Sim, então com é certeza. importante a gente tê-las e honrar também essas sensações positivas para que sejam feitas coisas boas a partir daí, né? Ah, que fofo! Que emocionante! E sabe Pra onde foi essa conversa? Não, e sabe que assim, o que eu percebi de mudança em você era o seguinte, eu sempre te achei muito diplomático. Eu sempre acho que você não ia pro embate, de fato, sabe? Você sempre ia, assim, mediando e contornando. Polite. Muito polite, exatamente. Muito educado, muito... É diplomática a palavra mesmo. Eu acho que depois que você virou pai, o que eu percebi primeiro foi... Você começou a se posicionar. Eu falava, nossa, esse é o Felipe? Sério que é o Felipe? O Felipe tá assim. Você estava se posicionando, sabe? Mantendo a diplomacia, mas posicionando. Isso que foi a maior diferença que eu percebi em você. Usando um exemplo, né? Não foi isso que aconteceu, mas óbvio. Você... ser corrupto sem ninguém te ver é uma coisa. Você ser corrupto com o teu filho te vendo ser corrupto, imagina quem está aí nos ouvindo, nos assistindo. Só de pensar nisso, em estar gerando esse exemplo é muito ruim. Óbvio que não foi o exemplo, não foi isso que aconteceu, mas as coisas que a gente já internamente se descontentava com o mercado, com a vida, né? Com a hipnoterapia, quando envolveu ele na jogada, quando meu filho estava na história... Isso tudo, como eu falei, cresceu a 10ª potência. Ficou ainda mais forte porque, de jeito nenhum, eu engulo isso aqui porque eu acho que pode melhorar, eu posso contribuir, uma hora vai mudar, ou tá bom do jeito que tá por enquanto. Agora, a hora que envolve outra pessoa, e envolve ser exemplo outra pessoa, aí o buraco é bem mais embaixo. Né? Legal. E quais são, agora, os seus projetos futuros? Se você puder compartilhar alguma coisa recente, alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, que aconteceu, que você possa compartilhar desse meio de desenvolvimento da hipnose e hipnoterapia, que você considere também parte do seu legado. Eu tenho certeza, como você falou várias vezes hoje, gravando conteúdo sobre a semente, né, e os frutos que você busca colher, o que você pode hoje compartilhar que está acontecendo, que vai acontecer, que já aconteceu, que você considere relevante dentro de tudo isso que você está fazendo? Sem dúvida. Bom, partindo da história que a gente estava comentando, fomos instrutores de hipnoterapia desse centro de formação durante 3 anos praticamente. Sim. E se fechou esse ciclo, né? A vida é assim. Como eu falei, nada é estático, estável. A vida muda, estabilidade não existe. E a vida, as decisões fizeram com que a gente, felizmente, entrasse junto no mundo da hipnoterapia como instrutores e saísse juntos. Saímos na mesma semana. Literalmente juntos, na mesma semana. E eu sempre acredito, né, nesse pensamento positivo, etc., que nada é por acaso, nada é aleatório. Não é aleatório a gente ter se identificado desde o começo da formação, não é aleatório a gente ter se apoiado a crescer, ter sido chamado a ser instrutor junto, se identificar como instrutores ao longo da jornada e ter saído junto. Então a gente está colocando, nesse momento em que a gente está gravando o podcast, a gente está colocando no ar, eu e a Érica juntos, a Comunidade da Mente. Que é a Comunidade da Mente? A Comunidade da Mente é um sonho antigo nosso, né, Érica? A gente já pensava nisso há muito tempo, formas de ajudar os terapeutas. A gente percebia muito, Bruno, que os terapeutas, ao longo da formação, não só que passavam pelas nossas formações, mas por outras tantas, né, e às vezes faziam dezenas de treinamentos,
acabavam empacando nos mesmos pontos pelas mesmas razões. E a gente começou a meta-analisar o porquê que a gente não empacou nesses momentos, igual a gente refletiu aqui brevemente sobre algumas coisas, e essas pessoas empacavam. E fazendo isso, a gente falou, poxa, se essas pessoas soubessem disso, daquilo e daquilo outro, elas poderiam não ficar nesse limbo que a gente chama, né? Não ficassem patinando e poder evoluir. E aí nós criamos a Comunidade da Mente, que é uma plataforma, é um projeto, é uma comunidade para terapeutas de todas as linhas terapêuticas que querem ser melhores como terapeutas, independente de onde vieram, por onde passaram, de instituições, formações, capacitações, buscando entender a nossa visão terapêutica e estar perto de uma comunidade de outros terapeutas que estão dispostos a também evoluir e crescer. Eu acho que um projeto igual esse que a gente está começando agora, de fato, é o início de algo muito grande. É um tipo de projeto que não existe nesse segmento. Infelizmente, esse segmento da hipnoterapia, da terapia como um todo, é um segmento onde as pessoas gostam de brigar umas com as outras, de linhas terapêuticas, formas de atender, melhor ou pior, e a gente quer criar um ambiente, um espaço exatamente do oposto disso. Para a gente poder refletir, debater junto, óbvio, eu e a Erika vamos encabeçar essas discussões, essas explicações, mas é um espaço para que todo mundo busque evoluir. Então, se você está ouvindo esse podcast e quer ser um terapeuta melhor em qualquer área que seja, vem fazer parte, não sei se vai estar aberto aí no momento em que você está ouvindo essa explicação, mas nos acompanhe nas redes sociais, no Descoisando, a Erika ou aqui, ou @Felipe Feliciano, para você poder saber quando vai ter uma janela para você entrar na Comunidade da Mente e fazer parte desse grupo de pessoas que querem se desenvolver e serem melhores para si e para os seus clientes. Exatamente, porque eu acho que se tivesse isso na nossa época... Ia fazer toda a diferença. Ia fazer toda a diferença. A gente concebeu um produto exatamente para poder resolver, esclarecer todas as dúvidas que a gente mesmo tinha quando começou. A gente teve que aprender muitas dessas coisas na unha, errando, batendo cabeça. E por buscar soluções, a gente encontrou esse caminho das pedras, né? Mas talvez outras pessoas que não têm esse mesmo pensamento que a gente tinha, empacavam porque chegavam naquele obstáculo e não seguiam adiante. Então o que a gente vai fazer, o que a gente faz na Comunidade da Mente é dizer como ela vai passar por esses obstáculos da forma mais leve e tranquila possível para ela chegar ao ponto de ser um hipnoterapeuta bem-sucedido no que for bem sucedido para aquela pessoa, não focando em clientes, dinheiro ou algo do tipo, mas tendo tudo isso como resultado óbvio Sucesso do seu desenvolvimento. Né? Exatamente. Bem relativo. Isso é um ponto muito importante. Assim, as pessoas pregam muito que o sucesso na carreira está diretamente relacionado a uma agenda cheia, está diretamente relacionado ao preço mais alto do mercado, e na nossa visão isso é exatamente o oposto de ter sucesso. Eu brinco sempre que tem muitos profissionais liberais, como terapeutas, que é a maior parte das pessoas que a gente fala, que são CLTs dentro das suas próprias profissões. Porque se tornam tão reféns de agenda, de preços abusivos, às vezes de convênios em algumas áreas de aplicação, que acabam se tornando CLTs dentro da sua própria... Eles têm a falsa percepção de que estão livres, de que, não, eu faço a minha agenda, mas se veem imersos numa onda, num movimento, ou numa sensação que eles nem sabem por que é assim, mas a vida deles está daquele jeito. Então, independente disso, o que a gente quer trazer é reflexão de visão terapêutica, reflexão de vida para aquele terapeuta, para que ele possa ser melhor e, em consequência, ser um melhor terapeuta para os seus clientes também. Eu percebo que na grande maioria das profissões hoje, em relação às pessoas que não conseguem se deslanchar, a menor preocupação delas deveria ser a parte técnica. Sim. A menor preocupação. Até dentro da hipnoterapia. Eu posso me colocar nessa posição porque eu já estive nessa posição de learner, eterno learner. Né? Não, quando eu tiver isso aqui eu vou ficar bom. Vocês falaram sobre isso. Quando eu fizer essa formação eu vou ficar bom. Quando eu tiver isso aqui, não, agora eu vou me deslanchar, porque eu percebia que faltava isso aqui para eu virar a chave. Um curso em cima do outro. E nós temos vários colegas da área hoje
assim, tem uma parede que não seguem, falta espaço para pôr certificado. Isso não é só terapia, não é só hipnoterapeuta, são vários outros profissionais que também ficam nessa. Né? Não tem aquela visão do feito melhor que o perfeito. Não, quando eu tiver isso, eu vou conseguir. E eu já vi, porque eu falava, quando eu tiver esse celular, eu vou gravar mais conteúdo. Mas tá escuro. Quando eu tiver essa iluminação, eu vou gravar conteúdo. Não, mas não tá legal. Então, quando eu tiver essa câmera. Não, quando eu tiver esse gravador. E você fica naquilo o tempo inteiro. É o rato rodando naquela rodinha eternamente. E você fica o tempo inteiro buscando justificativas para que você se sinta melhor, é a função da mente consciente, para dizer por que as coisas não estão acontecendo. Só que nisso o tempo vai passando, que eu acho que é uma das coisas mais frustrantes. Eu acho que o problema não é errar, não é quebrar, claro que não é bater cabeça. O problema é o tempo. Porque ele é o bem mais valioso que a gente tem. E de repente você se pega, nos meus 35 anos, e eu posso até compartilhar uma coisa que aconteceu esse ano que foi muito legal. Todos os anos, eu nunca fui muito fã de aniversário. Não sei se eu tenho alguma coisa para resolver lá atrás. Né? Não chega a ser um trauma, uma coisa muito impactante, uma aversão. Mas eu nunca fui muito feliz. Eu já tive anos que eu esqueci o meu aniversário. Até que eu recebo uma mensagem do meu pai. Ou meu pai, parabéns, filho, eu tive um delay. É meu aniversário. Caramba. Então, eu já tive isso. Você fala que você já esqueceu seu aniversário, mas um dia quando eu esqueci seu aniversário, você ficou sentido. Mas eu posso esquecer porque é o meu aniversário. DR ao vivo, não descoisando. Eu posso esquecer porque é o meu aniversário. Entendi. Entendeu? Ok. Aí, esse ano em especial, eu tenho uma rotina, né? Pelo menos eu busco ter essa rotina porque eu funciono melhor com rotina. Acordei de manhãzinha, 5 e pouco da manhã, fui treinar, voltei do treino, tô lá preparando o meu café, tô fazendo a minha tapioca lá. Cara, e eu sentei assim na mesa, tomando meu café, né, comendo um negocinho, e o sol nascendo aqui na minha diagonal. De repente me veio uma sensação boa. Pela primeira vez na vida, me veio essa sensação positiva, assim. Uma coisa que não dá para explicar, uma sensação de dentro para fora, literal. Eu falei, caramba, porque todos os anos eu falava, 30 anos já e eu não fiz metade das coisas que eu queria. 31, 2, 3, 4, e esse ano foi diferente. Esse ano eu senti uma coisa boa, eu compartilhei contigo isso. Que eu tava na mesa assim, de repente o solzinho nascendo ali, eu falei, cara, eu tô com 35 anos, mas, diferente das outras vezes, eu me senti, falei, caramba, como eu fiz tantas coisas na minha vida, né? Eu já consegui conquistar tantas coisas, eu já errei muito, mas eu aprendi bastante, eu já conquistei não só financeiramente, em termos de sucesso naquilo que eu faço, mas emocionalmente de perceber que coisas que antes eu fazia, que antes eu sentia, já não me fazem falta alguma. Né? Então, eu acredito que a felicidade verdadeira seja essa. Seja algo... eu. Tô brincando. Mas você tá junto comigo, então você faz parte dessa fase. Nesse aniversário vocês já estavam morando junto. Tá vendo? Primeira vez que eu me sinto dessa forma, vocês estavam morando junto. Only you. Ou seja, então é muito legal quando a gente percebe, mesmo o tempo passando, que a gente consegue olhar para trás e sentir orgulho da nossa jornada. Né? Que legal. Mas mudando um pouquinho de assunto antes que a gente vá para os finalmente do nosso podcast de hoje, uma das coisas que eu achei muito legal em relação a esse novo projeto, que é a bilateralidade. Porque muitas vezes quando você faz uma formação, faz um curso, vai num evento... É uma coisa muito intocável. A pessoa está ali, ela te passa conteúdo e você, se quiser, engole aquilo da forma como bem entender. Né? E em relação a essa plataforma, a comunidade da mente, é bilateral por quê? Porque vocês vão trabalhar se desenvolvendo, trazendo informações em cima da demanda das pessoas. Então são as próprias pessoas que vão alimentar aquilo. Então é legal entender isso, né? Porque vai ser uma coisa recente, atualizada o tempo inteiro, com dúvidas que as pessoas trazem do dia a dia, da rotina delas. Então eu acredito que esse seja um dos grandes diferenciais desse processo. Sem dúvida. A gente sempre comenta, né, Érica, que a grande vantagem da comunidade da mente é que ela é uma comunidade viva. E o que isso quer dizer? É que cada pessoa, cada membro da comunidade, com as suas dores, com as suas qualidades, que faz com que aquela comunidade se
enriqueça, fique cada vez mais forte, mais vantajosa para todo mundo. Não é um espaço de verdades absolutas, é um espaço de reflexão, de aprendizado e para trocar uns com os outros. Então, quanto mais pessoas lá dentro estiverem dispostas a evoluir e permitir que as pessoas à sua volta também evoluam, mais rica fica aquela comunidade. Ela é viva, ela é pulsante e cada vez vai ficando melhor, né? É um projeto que está iniciando, mas que tem um futuro promissor porque ele fica cada vez mais enriquecedor para quem passa, né, como aluno. Tanto que isso da bilateralidade, né, que você falou, acho que é via de mão dupla no caso, é mais porque assim, a gente se preocupou em gravar um conteúdo base ali para iniciar o negócio, mas o restante todo não é a gente falando, você precisa disso. É mais os terapeutas falando, cara, eu preciso disso, como é que você fez isso? E a gente procurando dar as respostas para tentar ajudar aquela pessoa, né? Exatamente. A nossa ideia é sair do pedestal, sair do palco de instrutor, de figura, referência, óbvio, honrando as pessoas que nos têm como referência, mas usando isso para poder trocar e também aprender com elas. A grande riqueza da comunidade não sou eu, Felipe Feliciano, não é a Erika Yumi, mas cada pessoa que está lá dentro contribuindo também. Nós somos partes integrantes fundamentais, mas o sangue desse organismo são os alunos que estão lá dentro. Show de bola! Para você que está acompanhando a gente agora, vendo este podcast no YouTube, aproveita e deixa o seu like, porque o seu like mostra a relevância desse conteúdo para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Para você que nos ouve agora em qualquer uma das plataformas, fico muito feliz que você esteja aqui conosco agora. Continue nos acompanhando, porque em breve teremos a oportunidade de trazer mais e mais pessoas com histórias diferentes, com situações diferentes que de alguma forma vão se conectar com a sua, te fazendo evoluir, nem que seja um pouquinho. Então, eu quero que você faça aquela pergunta para ele. E eu quero voltar aqui depois, hein? Quero voltar para falar de mais coisa. Gostei do papo. Um dia que não tiver britadeira, a gente pode voltar. Para quem não sabe, a gente não. Quem vê close não vê corre. A gente tá tendo que parar várias vezes porque tem um cara furando na nossa orelha aqui. Então eu quero voltar um dia pra gente falar sobre outros assuntos, outros temas e para não chorar se for possível também. Falaremos. Mas então tá, vamos lá. Já que a Erika pediu, eu vou fazer essa pergunta para você também. Quero saber. Quem é Felipe Feliciano? Cara, que dúvida, que pergunta capciosa, assim. Eu tenho uma forma padrão de me intitular, né? Eu falo que eu sou uma pessoa inquieta e curiosa por natureza. E essa inquietude me faz buscar ser melhor a cada dia, buscar oportunidades para fazer as pessoas à minha volta também evoluírem. E acho que esse sou eu. Se eu for numa coisa muito mais filosófica, assim, acho que eu vou me perder, mas eu não sei, você quer que eu fale alguma outra coisa? Ela tá me olhando com uma outra cara, tipo, você também é não sei o quê. O que você ia falar? Não, é porque eu não soube responder essa pergunta. Eu falei que é uma coisa que eu nunca vou saber responder. Eu comecei o podcast da Erika com essa pergunta. Aí já bugou, eu já tive que pular pra segunda pergunta. Já travou. Eu acho que é isso, assim. Acho que esses dois pontos me fazem me mover o tempo todo. E Felipe Feliciano, além de tudo, hoje é pai. Então, eu sou pai. Pai do Theo. Pai do Theo, curioso e inquieto por natureza. Essa é a resposta. Legal. Felipe, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, independente da plataforma, visualmente no YouTube, através dos áudios, né, em outras plataformas, se alguém quiser procurar você, entender mais sobre você, saber da tua história, conteúdos que você faz, onde elas podem te encontrar? Muito bom. A forma mais fácil de nos encontrar é no Instagram, @Felipe Feliciano. Também pode me encontrar no Facebook, @Felipe Feliciano. No YouTube, Felipe Feliciano Hipnoterapia. Enfim, em todas as redes sociais, você digita lá no Google Felipe Feliciano, passa os vídeos que estão do pastor Marco Feliciano com Felipe Neto e eu tô logo embaixo. Eu tive o prazer de ter o encontro de Marco Feliciano e Felipe Neto. Aliás, não sou parente do Marco Feliciano. E aí, essas duas palavras estão sempre juntas na minha pesquisa. Mas, @Felipe Feliciano em todas as redes e você me encontra. Vai ser um prazer. A gente pode tentar alterar para que não haja mais erro, de acordo com uma piada interna que o Bruno fez com o seu nome, que eu não consigo mais desvincular agora. Feliz esse ano? Gente, eu não consigo mais. Felipe, feliz esse ano. Você não vai mais se esquecer. Tá vendo? Aí você não vai esquecer mais. Mas é isso, me segue lá e vai ser um prazer
tirar suas dúvidas, trocar ideia e te apresentar sempre os projetos novos que a gente tem por aí. Estivemos hoje com o Felipe Feliciano. Foi um prazer ter vocês aqui conosco hoje e nos vemos no próximo episódio. É isso aí, obrigado pelo convite e até a próxima.